Quando nós chegamos na República, a República não tinha um local de convivência do estudante para a gente bater o nosso bonde de fato, né? Os bondes eram batidos nos quartos de um estudante com o outro e numa sala improvisada, uma sala de televisão improvisada, que é aquele quarto maior que tem na entrada da República, subindo a escada. No topo da escada tem um quarto muito grande que dá frente para a rua. Ali era a nossa sala de televisão e embaixo era a sala de som, que eram dois quartos improvisados, um servia como som, o outro como televisão. E aí, em convênio com a universidade, nós conseguimos a aprovação para demolir dois quartos que existiam no corredor da entrada, no pavimento da rua, fundir dois quartos fazendo uma sala. E esses quartos que eram utilizados como sala de som e de televisão, automaticamente se transformavam em quarto, automaticamente. Então não tinha nenhum prejuízo de espaço físico para o morador. E então foi feito esta mudança e foi uma alteração interessante para a República, porque passou a ter um espaço de convivência do estudante, do morador da nossa República. E aí a universidade mandou para lá o seu pedreiro, alterou um pouquinho a estrutura física do prédio para fazer o arco, para derrubar uma parede, né? Isso era meio perigoso, mas foi uma coisa fantástica para nós, que a gente passamos a ter um espaço de convivência. Outro aspecto interessante que a gente tinha, a água em Ouro Preto faltava com frequência, era o abastecimento da rua e não tínhamos depósitos de grande porte para comportar uma república com 30 e tantos estudantes. Então a gente batalhou muito tempo até que nós conseguimos um alvará também da universidade e já no finalzinho, quando eu estava saindo da República, foi autorizado e em seguida foi feita uma caixa d'água aí próxima à cozinha, né, subterrânea, um depósito, já era um reservatório grande, que passou a dar um suporte para a República, porque até então era caótico, de repente a água acabava e ficava um bom período sem água para a gente tomar banho, para fazer as nossas necessidades também de banheiro, né? E mesmo na cozinha, ficava tudo seco. Era uma água de abastecimento público e a gente tinha que correr lá no cavalete, de repente tinha lá uma torneirazinha que a gente desmontava para tirar um cisco que estava entupindo aquela torneira. Era um troço interessante, mas era muito difícil e o fornecimento era precário.